Olá, seja bem-vindo mais uma vez a um dos cultos de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Essa comunidade de corações amigos e de braços abertos que recebe você, sua família e seus amigos com o desejo e a alegria de que tenham um encontro com Deus. Nesta ocasião, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens que tem como tema a providência de Deus nas coincidências da vida. Coisas que acontecem e que nós não percebemos, mas a mão invisível de Deus sempre está presente. Nesta primeira mensagem, nós vamos falar sobre José do Egito, aquele homem que tem uma história de muitas viradas, mas um só propósito. O propósito de Deus era preservar-lhe a vida, e não somente a dele, mas também a da sua descendência. Talvez seja este exatamente o propósito de Deus para você. Preservar a sua vida, abençoá-lo, para que você e os seus descendentes sejam abençoados por Deus também. Nesta ocasião, eu desejo que o culto seja uma bênção para você e que possa a palavra trazer ao seu coração muito conforto, encorajamento e segurança nas mãos de Deus. Deus o abençoe. Queridos, é sempre uma experiência maravilhosa poder estar na presença de Deus e louvar o nome do Senhor com cânticos e imaginar aquele dia que está descrito na palavra de Deus, quando todos os povos, línguas, tribos e nações e todos os quadrantes da terra se apresentarão diante do trono do Senhor, e de lá o povo de Deus exaltará o Cordeiro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, e eu vou estar lá. Você também? Que bom, que coisa maravilhosa. Você sabe de uma coisa? Eu tinha um problema quando eu era criança. Eu sempre gostei muito de ler. E eu ficava muito ansioso quando eu tinha que ler livros pequenininhos, que naquela época eram livros de bolso. E a minha ansiedade era porque eu queria ler todos. Mas, obviamente, que eu tinha que ler todos, um depois de outro, né? E aí, quando eu começava a ler um, eu sempre ficava muito ansioso para ler o próximo. E aí eu comecei a criar uma mania muito ruim. Eu comecei a ir para as últimas páginas. Não faz muito sentido, mas eu acho que alguém aqui já fez isso. Quero saber logo como é que vai terminar. Quero saber logo como é que vai terminar. E você vai para as últimas páginas e começa a ler de frente para trás, na verdade. Você começa a ler da última página para a penúltima, você vai ao primeiro último capítulo, depois o penúltimo, aí você diz, e aí passa para o próximo livro. Mas aí, nesse hábito, você começa a criar um problema para você. É porque o bom da leitura não é saber como vai terminar apenas, mas é como é que as coisas vão acontecer. Porque é no meio das coisas, o durante, que tudo o que está no final faz sentido. Assim é com a vida, assim é com o propósito de Deus. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, como começamos pela manhã, mas que será ministrada só à noite, nos cultos do mês de outubro. E essa série de mensagens falará sobre algo que acontece no meio da nossa jornada, no meio do nosso caminho, e que nós temos um nome para dar, um nome que a teologia chama, que a palavra de Deus chama, e que é chamada de providência de Deus. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens falando sobre a providência de Deus nas circunstâncias diversas da vida. Providência e circunstâncias caminham juntas, uma sobre a outra, algumas vezes uma debaixo da outra. E como nós vamos ver a partir de histórias de homens de Deus, ao longo da história do povo de Deus, nós vamos perceber que Deus tem um propósito firme em meio a circunstâncias muito mutáveis, que Ele não muda, embora as circunstâncias mudam, e que a sua providência é a maneira de Deus manter de forma segura o durante, sabendo que o final está garantido. É claro que nós não sabemos como será especificamente o nosso final, mas nós podemos confiar que a providência de Deus vai nos manter na direção certa e, no final, o propósito de Deus será estabelecido. Para começar essa série, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia,
no livro de Gênesis, capítulo 50. E nesse livro nós vamos falar sobre a história de um homem chamado José. Enquanto você abre em Gênesis, capítulo 50, a partir do verso 15, eu lhe convido a já ir pedindo a Deus que fale ao seu coração profundamente, como eu creio que Deus tem propósito de fazê-lo nessa noite. Abriu? Gênesis capítulo 5, a partir do verso 15. 50, a partir do verso 15. Nós vamos falar sobre a providência de Deus nas coincidências da vida. E hoje sobre José, uma história de muitas viradas e um único propósito. José, uma história de muitas viradas e um único propósito. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 50, a partir do verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai Jacó já era morto, disseram: é o caso agora de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, diziam os irmãos de José, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos judeus de teu pai. Ao ouvir o que eles falavam, José chorou enquanto eles falavam. E depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui os teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim, com estas palavras, José os consolou e lhes falou ao coração. Eu chamo a sua atenção especificamente para essa frase de José: não temais. Estou eu, acaso, no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Que Deus abençoe sua palavra. Amém. Ó Deus, fala conosco, na tua misericórdia e graça, ministra ao nosso coração, para que a tua iluminação venha sobre minha mente e a mente dos meus irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo pela internet, pela televisão, onde quer que eles estejam, assim como nós, o teu Espírito abra o nosso entendimento e possamos compreender a tua verdade, a verdade da tua palavra. Nós oramos assim, ó Pai, crendo que tu certamente tens propósito de ministrar ao nosso coração a tua providência, a providência do Senhor no meio das circunstâncias da vida. Ensina-nos por meio da história de José, que remete tanto à própria história do teu Filho Jesus Cristo, que mesmo quando o homem intenta o mal contra nós, tu transformas o mal em bem, de forma que possamos ver a conservação da vida e do teu propósito da nossa vida. Fala, pois, conosco, Senhor, é o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. A história de José, irmãos, é talvez uma das histórias mais bonitas de todo o Antigo Testamento. O título que eu dei a essa mensagem, de que a sua história é uma história de muitas viradas, é porque, de fato, você tem na narrativa do que acontece com José, idas e vindas, encontros e desencontros. Narrativa que vai numa direção de coisas ruins se sucedendo, e de repente a circunstância muda, a virada acontece, coisas boas vão acontecendo. E de repente, quando tudo vai dar muito bem, coisas ruins voltam a acontecer e vão acontecendo. A história de José vai do fundo de uma prisão no Egito
à segunda posição mais poderosa do mais poderoso reino da época, o Egito. E entre um extremo e outro, tudo o que você possa imaginar, de inimigos humanos e propósitos malignos, acontecem com José para que o propósito final de Deus não viesse a acontecer. Ele enfrenta situações de dentro de casa, enfrenta situações daqueles que poderiam ter sobre ele poder de vida e de morte, enfrenta situações adversas e situações favoráveis de onde menos ele esperava, e em tudo isso, em vários momentos que conta a história de José, fica claro que existe uma mão invisível, que aqui ele expressa como sendo a mão de Deus, que vai guiando todas as circunstâncias, não apenas permitindo que elas aconteçam, como normalmente nós pensamos no nosso senso comum, que é a maneira de Deus fazer. Deus permitiu que isso acontecesse. Mais do que isso, José consegue identificar que em todas as circunstâncias Deus não apenas permitiu, ele na verdade fez aquilo acontecer. Ele intentou aquilo acontecer. Que mesmo as coisas ruins que aconteceram com ele, não aconteceram porque Deus deu de mão e disse, façam, mas porque Deus quis que as coisas assim acontecessem. Mesmo que não para sofrimento mero e simples de José, mas principalmente para o cumprimento de um propósito que Deus tinha nele. Tudo começou quando, no meio daquela família disfuncional, que era a família de Jacó, ele nasceu. Nasceu a partir de projetos absolutamente egoístas, conflitos familiares, rivalidade fraterna. Afinal de contas, quando você vai lendo no livro de Gênesis a história dessa família, você vai encontrar um homem que luta pelo amor de uma mulher e por ele batalha, de forma que por 7 anos trabalha para o seu sogro para tê-la, é enganado por este sogro, e tem que trabalhar por mais 7 anos, porque os primeiros 7 anos são suficientes apenas para ele ter direito a pagar o dote pela irmã mais velha de Raquel, Lia, que não era tão bela quanto aquela por quem ele tinha se apaixonado, e a partir dali, ao receber 2 mulheres, depois de 14 anos de luta, recebe com elas 2 concubinas, que cuidavam dos interesses daquelas 2 mulheres, era assim o costume na época, Zilpa e Bila, e ali se estabelece uma verdadeira luta fratricida no meio daqueles irmãos que elas vão gerando, cada uma delas para ter direito a mais atenção e direito a mais recursos, quando toda a vida de Jacó fosse distribuída pelos seus herdeiros. É assim que Lia, a concubina primeira, tem Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. É assim quando Zilpa, a serva de Lia, tem Gade e Azer. É assim quando Bila, serva de Raquel, tem Dan e Naphtali. E então chega a vez de Raquel ter o seu primeiro filho. Lembra, Raquel é aquela mulher por quem Jacó havia se apaixonado e a preferência do seu coração. E é justamente dela que nasce o primeiro filho, José. Portanto, se nós pudéssemos dizer, José, desde o início, era o filho preferido de Jacó. E ele assim foi tratado. Tanto é que os seus irmãos começaram a perceber essa preferência, até mesmo quando Jacó começou a dar a José coisas que não dava aos seus irmãos. Isso se constituiu um problema sério. Quem tem família grande deve lembrar o que acontece quando você dá um presente diferente a um filho e os outros ficam, de alguma forma, ofendidos. E isso acontece de tal maneira que você começa a perceber que Jacó começa a ter, da parte dos irmãos, uma inveja muito grande. E essa inveja, diz o texto em Gênesis capítulo 37, verso 4, que vendo, pois, os seus irmãos que o pai, 37:4, o amava mais que a todos os outros filhos, eles passaram a odiá-lo e já não podiam nem sequer falar
pacificamente com ele. Então havia uma situação disfuncional numa mesma tenda, 4 mulheres, 11 filhos, um preferido e todos os outros com inveja desse rapaz. Eu costumo dizer que um dos grandes argumentos contra a poligamia é porque você gerir um lar com uma mulher só e poucos filhos já é uma situação difícil. Imagine Jacó com 4 mulheres e 11 filhos, todos brigando pela atenção e pela herança. Se você precisa de um outro argumento contra a poligamia, eis aí um, é só lembrar que nunca deu certo. O fato é que quando isso acontece, José, na sua ingenuidade, jovem ainda piorava as coisas, porque José era sonhador e os seus sonhos não conseguiam ficar contidos na sua boca. Ele sonhava de noite e logo cedo da manhã ele espalhava o que ele sonhava. E os sonhos dele poderiam ser vistos como sonhos megalomaníacos, mas na verdade eram sonhos verdadeiros, vindos da parte de Deus, e que mostravam que ele iria ter primazia sobre os seus irmãos, apesar de ser o 11º filho. Não ter, por exemplo, o direito de primogenitura como Rúben, o primeiro, tinha. José, quanto mais falava dos seus sonhos aos seus irmãos, mais os seus irmãos o invejavam. E começaram a pensar de que maneira eles poderiam dar cabo da vida de José. Porque ele começou a se tornar um estorvo, alguém desagradável, que estava todo o tempo dizendo que até mesmo seu pai Jacó e sua mãe Raquel haveriam de se curvar diante deles. O sonho deles era como estrelas que se curvavam diante dele, como gravetos que se curvavam diante de um graveto maior que representava ele. Tudo isso está descrito no capítulo 37 de Gênesis, que antecede o texto que nós lemos. Chega um determinado momento que os irmãos, então, estabelecem um propósito de dar um fim a isso. José vai até onde eles estavam apacentando os rebanhos do pai, e quando ele chega lá, os irmãos se locupletam, se combinam entre si e resolvem vendê-lo a um grupo, a uma caravana de ismaelitas. E para que, ao chegar em casa, e você conhece a história, não fossem punidos pelo pai, fingem que ele foi trucidado por uma fera do campo e chegam com a sua túnica, a túnica que exatamente era um dos motivos da discórdia, porque representava uma certa primazia que Jacó dava a ele, cheia de sangue. E disseram ao pai, coitado do pai, que o seu filho, o filho do seu consolo, da sua velhice já, estava morto. Esses homens que compram José são os mesmos que em dado momento levam José para o Egito. E lá, quando tudo parecia que ele seria um escravo qualquer, numa casa qualquer, numa cidade ou num país maior do que todos os outros, apenas um número ali, ele vem a estar justamente na casa de um homem muito poderoso chamado Potifar, que era o comandante da guarda de Faraó. Isso está descrito em Gênesis capítulo 39, verso 1. Ali Potifar o compra dos ismaelitas e o faz uma espécie de mordomo da sua casa, um dispenseiro. José parecia agora estar navegando numa onda de ascendência, de crescimento, de progresso, de sucesso. O sofrimento dos seus irmãos tinha ficado para trás, a inveja dos seus irmãos tinha ficado para trás, e agora ele poderia dizer, enfim, a sorte começou a vir em meu encontro, a meu encontro. Potifar, porém, tinha uma mulher, e a mulher então se apaixona por José, e aproveitando-se da preponderância, do poder que tinha sobre ele, da dominância que tinha sobre ele, ou supostamente tinha sobre ele, resolve seduzi-lo. E José, para ser fiel a Deus e temente a Deus, foge daquela mulher, a ponto de dizer assim, no versículo 9 do capítulo 39, cometeria eu tamanha maldade contra Deus e contra o meu Senhor, em estar contigo e deitar-te contigo? O fato é que aquela mulher rejeitada assume ares de vingança e resolve denunciar José ao seu marido Potifar, invertendo completamente a história, de que teria sido ele que tinha vindo para seduzi-la. Obviamente, entre a esposa e ele, Potifar resolve acreditar nela, e isso faz com que a sorte de José se inverta novamente. Agora ele está no fundo de uma prisão,
encarcerado, onde os lugares onde os prisioneiros ficavam por tempo indeterminado. Mas em meio de tudo isso, há uma expressão no versículo 21 do capítulo 39, que parece dizer tudo do que estava acontecendo e que iria continuar acontecendo, o durante da mão providencial de Deus em tudo aquilo. Diz o texto no versículo 21 que o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê, graça, simpatia diante do carcereiro. E agora, novamente, o carcereiro, mesmo dentro da prisão, privilegia José e o coloca como guarda da prisão sobre todos os outros. Ali na prisão havia 2 homens, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó. Os homens que eram responsáveis pela comida e pela bebida de Faraó, e que eram de altíssima segurança e de confiança daquele rei, e que tinham caído em desgraça. Ali acontece algo, ambos sonham, isso está descrito no capítulo 40. E José, usado por Deus, interpreta a ambos os sonhos. E num dos sonhos, um deles haveria de ser libertado e o outro não. Aquele que haveria de ser libertado recebe da parte de José apenas um pedido, que quando Deus fosse bom para com ele, verso 14 do capítulo 40, porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Aquele copeiro-chefe é restabelecido à condição de honra diante de Faraó, e no capítulo 41, passados 2 anos completos, Faraó tem um sonho, e nesse sonho aparecem as famosas 7 vacas gordas e 7 vacas magras no sonho. E ele, atormentado sem saber o que aquilo significava, é ouvido pelo copeiro, que diz que ele se lembrava que na época, 2 anos antes, que estava na prisão, também tinha tido um sonho, e que havia um homem que havia interpretado o sonho e dito exatamente o que acontecera. E agora ele sabia que aquele homem poderia, quem sabe, interpretar o sonho de Faraó. Faraó manda chamar José, capítulo 41, verso 14. Fizeram sair depressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E talvez passou na cabeça de Faraó ou na cabeça de José: agora eu estou com sorte, as coisas vão acontecer muito bem. Porque do fundo da masmorra ele estava agora na sala real. E se apresenta diante de Faraó, Faraó lhe conta o sonho, não há quem o interpreta, e ele então, ao invés de dizer: olha, Faraó, eu tenho esse poder, ele deixa muito claro no versículo 16 do capítulo 41, que esse poder não estava nele, mas que Deus daria resposta favorável a ele. E então interpreta que aquelas 7 vacas magras representavam uma grande seca, uma grande miséria, uma grande fome, e que essas 7 vacas magras, que acontecem na segunda parte do sonho, acontecem na segunda parte do sonho porque as 7 primeiras vacas gordas são comidas por elas, representando que uma grande abundância de 7 anos aconteceria, mas seria depois anulada por um período de grande seca, fome e miséria. Ao ouvir estas coisas, José vai além e coloca-se na condição de ser aquele homem que pode administrar, porque no verso 34 ele sugere a Faraó: faça isso, Faraó, ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte, 20% dos frutos da terra, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores, verso 35, toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, uma espécie de estoque regulador, e o guardem, porque quando vierem os 7 anos de miséria, vocês terão um alimento. O conselho, diz o texto no versículo 37, foi tão agradável a Faraó, tão cheio de sabedoria, um plano tão bem feito, e a todos os seus oficiais, que Faraó disse: ora, como é que nós poderíamos achar um homem mais sábio para dirigir toda essa operação, um homem em quem há o Espírito de Deus, que não fosse você? Assuma, portanto, essa função. E diz então que Deus que lhe fez saber tudo isso, verso 39,
tão ajuizado e sábio como ele era, haveria de administrar a casa, verso 40, a sua palavra obedecerá a todo o seu povo, e somente no trono eu serei maior do que tu. Em outras palavras, Faraó colocou José como segundo homem, uma espécie de primeiro-ministro, se fosse um regime parlamentarista. Ali acontece, a honra volta a José. Imagine que diz no verso 42, que tirou o Faraó o seu anel de sinete, a sua autoridade de rei, põe na mão de José para que toda a ordem que ele desse, ele pudesse carimbar com aquele anel e ter poder, imprimato do rei, fê-lo vestir roupas de linho fino, lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, subiu com ele no seu segundo carro, o carro que vinha logo depois dele, e todos se inclinavam diante dele e também de José. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José, Faraó ainda deu um nome egípcio, chamou de Zafenate Paneia, que significa aquele para quem Deus fala e que vive, ou aquele que tem as palavras de vida. José estava então no auge, mas havia um problema no passado de José, que aqueles 7 anos que viriam, iria trazer de volta à tona. A seca não foi apenas para o Egito, mas também para a terra prometida. E lá estava o velho Jacó e seus 11 filhos, porque havia nascido um depois de José, chamado Benjamim. Naquelas circunstâncias, sabedor Jacó, capítulo 42, verso 1, eu estou contando a história para vocês, que havia mantimento no Egito, porque, sem saber, o seu próprio filho havia dado esse plano a Faraó, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Eu tenho ouvido que há cereais no Egito, vão até lá e compram para que nós vivamos e não morramos. E então, ironia das ironias, os 10 irmãos de José, filhos de Jacó, vão para o Egito. E ali começa uma série de encontros do passado de José com seus irmãos e sua família. A partir dali, José começa a fazer uma leitura das circunstâncias. Irmãos, toda essa história que eu estou contando para vocês é para tentar mostrar que, se nós cremos, e preste bem atenção, não é se nós tivermos certeza porque alguém nos disse como iria acontecer, mas se nós cremos e confiamos que nada, absolutamente nada na nossa vida acontece ao acaso, mas que Deus é Deus soberano, Deus que dá providência para nós, nós olhamos as circunstâncias da vida e conseguimos, no entretexto da narrativa da nossa vida, encontrar a mão invisível de Deus, se tão somente nós crermos. Se nós não cremos, tudo parece coincidência, sorte ou azar. Se nós não temos uma visão clara de um Deus soberano, nós não conseguimos compreender isso. Mas veja como José compreende. No capítulo 45, quando aqueles irmãos se encontram pela primeira vez com ele, José os reconhece, mas eles a ele não. Ele, num determinado momento, se comove com forte emoção, manda que todos saiam da sua presença e deixa ali somente os seus irmãos. E em dado momento, e eu imagino a emoção daquela sala naquele instante, aquele menino que 13 anos antes havia sido vendido por inveja dos seus irmãos e que agora era o homem mais poderoso no Egito, se dá a conhecer a seus irmãos. Veja o que é dito no capítulo 45, verso 2. E então levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios do lado de fora o ouviam e também toda a casa de Faraó. E então ele diz a seus irmãos, verso 3, eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele. A partir dali, José conta a história para seus irmãos, da parte que eles não conheciam.
porque eles conheciam só o mal que tinham feito. O que eles não conheciam era aquilo que Deus tinha feito quando eles tentaram o mal contra o seu irmão. Ele começa a contar a história, e todas as partes que ele vai contando, ele repete a mesma expressão. Veja, no versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Lá na frente, no versículo 7, ele diz assim: Deus me enviou adiante de vós novamente para conservar a vossa sucessão na terra, para conservar a vossa vida e para vos preservar a vida por um grande livramento. E aí no verso 8 ele vira teólogo e diz assim: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ele dá ordens aos seus irmãos: apressai-vos, verso 9, subi a meu pai, e diz-lhe, assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor na terra do Egito, desce a mim, não te demoras. Tudo que José via era uma mão grande, poderosa de Deus, guiando os seus passos. Tudo que os seus irmãos viam era só o mal que tinham feito contra ele. Tudo que José via era o bem que Deus tinha feito para ele, na masmorra do Egito. No fundo da cova onde os seus irmãos jogaram, e de lá ele foi tirado para venda nos ismaelitas. Ele não via mal, ele via bem, porque ele via Deus agindo. Essa é a maneira pela qual nós conseguimos ver a providência de Deus como uma mão invisível, que transforma mal em bem, que conduz à vida, que não se limita em coincidentemente fazer as coisas por sorte e por azar, mas traça um caminho para nós, e que mesmo que neste caminho tenhamos que passar por vales da sombra da morte, por momentos difíceis, nenhum deles está fora do controle da mão poderosa do Senhor, nem na vida de José, nem na minha vida, nem na sua vida. Porque Deus é um Deus soberano que tem providência nas suas mãos. Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor da história, Ele é Senhor dos homens, aqueles que o reconhecem e também aqueles que não o reconhecem, aqueles que são bons e aqueles que são maus. As circunstâncias benéficas e maléficas todas estão debaixo do controle do Senhor, porque Deus é Deus soberano. E era isso que José conseguia ver enquanto as coisas estavam acontecendo. Agora fica mais claro para você porque que ele chega ao final da sua vida, e quando seus irmãos tentam fazer uma espécie de malabarismo para não serem punidos por José, visto que o seu pai tinha morrido e passava pela cabeça deles que o bem que José fazia a eles era exclusivamente por amor a seu pai, e agora com o velho falecido, possivelmente ele iria fazer o mal para retribuir. Veja que essa é a palavra. Os irmãos pensam assim. Agora é o caso, verso 15 do capítulo 50 que nós lemos, agora é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Eles então fazem uma farsa, inventam uma história dizendo que o pai, antes de morrer, mandou um recado para José dizendo assim: tome conta dos meus irmãos, meu filho. José pouco importa com aquela farsa, se verdadeira ou não, e aí na sua frase, ele estabelece 3 fatos que eu gostaria de chamar a sua atenção, e que são a base para você acreditar piamente na providência bondosa de Deus sobre a sua vida, independentemente das circunstâncias. José, na sua resposta, dá para mim e para você os argumentos, a base, a força, para que no meio de vales de sombra da morte, no meio de lutas renhidas, de vislumbres de crise, em momentos de solidão, de dificuldade, de dor, de sofrimento, nós possamos continuar crendo que Deus controla a nossa vida, guia os nossos passos, e nós não estamos abandonados nem sozinhos em momento algum da vida. Em primeiro lugar, ele diz assim: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Verso 19. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus?
O que havia na cabeça de José naquele momento? Que há um lugar que é lugar de Deus. Só dele. Que no trono do seu controle, da sua soberana vontade, do seu poder altíssimo, ninguém senta. Ele é o único que senta no lugar que deve sentar. Eu não posso estar no lugar dele. Aqui ele está falando da soberania de Deus, irmãos. Esse atributo que muitas vezes é proferido por nós, especialmente na tradição da fé cristã reformada, calvinista, como um artigo de fé. E é verdade, Deus é soberano. Mas é em circunstâncias como essas que nós não apenas acreditamos e confessamos que Ele é soberano, mas realmente provamos que Ele é soberano. Porque em todos os momentos, quem estava no trono era Deus. Não era Faraó, não era Potifar, não eram os seus irmãos. Quem estava no controle das circunstâncias e guiava os passos da vida de José era Deus. Quando então, nesse momento final, que os irmãos temem que ele retribua, que ele se vingue, que ele dê uma retaliação, ele humildemente reconhece: ora, se nos momentos em que eu estava por baixo, eu pude ver Deus no seu alto e sublime trono dominando sobre as circunstâncias desfavoráveis e tornando-as favoráveis para mim, por que hoje eu vou me arvorar ao direito de ser Deus soberano sobre a vida dos meus irmãos? Isso é fruto de alguém que consegue reconhecer a sua própria finitude, a sua própria limitação, a sua própria diminuta presença diante da magnífica e maravilhosa presença de Deus. Deus é Deus, irmãos. E se as circunstâncias da vida não forem interpretadas por mim e por você como vontade soberana de Deus, nós corremos o risco de querer tomar a história da nossa vida e o controle do tempo da nossa existência nas nossas mãos e tomar o lugar de Deus. É quando nos revoltamos, é quando nós murmuramos, é quando nós retaliamos, é quando nós nos vingamos, é quando nós temos aquela sensação de que estamos sozinhos no mundo e que ninguém é por nós, e por isso nós precisamos fazer alguma coisa para controlar a vida. É quando o desespero toma conta da nossa vida e você arranca os cabelos e diz: e agora o que é que eu vou fazer? Porque parece que a coisa está fora do controle. Não, não está. Deus continua no controle da sua vida, por piores que sejam as circunstâncias. Agora, as circunstâncias eram favoráveis, mas não dava a José o direito de se vingar dos seus irmãos. Por quê? Porque quando as circunstâncias foram desfavoráveis, ele reconheceu que Deus estava nelas. É quando a gente está por baixo e vê a mão de Deus, que a gente consegue, quando está por cima na vida, não usurpar o lugar de Deus, porque só Deus é soberano. Acaso estou eu no lugar de Deus? Segunda verdade que José nos mostra para crer na providência divina, está na segunda frase que ele diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Eu gostaria que você preste bem atenção nos dois verbos que são colocados. Os irmãos intentaram o mal. É uma intenção, é um plano, é um propósito, é uma maquinação humana. Eles intentaram o mal. Em parte, eles efetivaram o mal. Mas veja como, quando José fala do que Deus fez, que ele não fala que Deus intentou o bem. Mas ele diz que Deus tornou, transformou. A palavra em hebraico aqui é a mesma palavra que é usada posteriormente para as pragas do Egito, quando diz que Deus tornou as águas do Nilo em sangue. É uma mudança de essência, é uma transformação. É um ato soberano de Deus mudando a essência de algo. Deus muda o mal intentado para um bem realizado, garantido. Por quê? Porque Ele é todo-poderoso. O homem pode fazer planos. O homem tem projetos.
ele maquina o mal. O Salmo diz que quando Deus vê o homem maquinando o mal, dos céus ele olha e se ri das maquinações malignas do homem. Durante todo o tempo havia a ilusão dos irmãos de José que eles poderiam fazer mal a José. Mas Deus já tinha estabelecido antes da fundação do mundo que todo o propósito dele para com aquele jovem era de bem, de cumprir a sua vontade. Ele era um escolhido de Deus. Não era ele apenas, irmãos, que estava em jogo. Os irmãos conseguem compreender que quando Deus escolhe José, poderia ter escolhido outro, mas resolveu escolher José, permitir e providenciar todas aquelas coisas que ele passou. O que estava em jogo anos depois era que todo o projeto de Deus para um povo escolhido estaria nas mãos de José. Agora imagine você, se José não tivesse sido este homem escolhido por Deus, cujo propósito para um propósito maior do que a sua própria vida. Toda a descendência de Jacó tinha se perdido. Judá tinha se perdido. E se perdido Judá, teria se perdido a descendência que iria dar em quem? Em Jesus, o leão da tribo de Judá, que é seu descendente. Todo o propósito salvífico haveria se perder. José, sobre ele tinha um propósito que ia além daquilo que eles podiam ver. Para eles, José era um irmão. Para Deus, José era um escolhido para um propósito para abençoar toda uma nação. José teve essa consciência. Ele não apenas não se colocou no lugar de Deus, mas ele também reconheceu que transforma intenções e planos em coisa firme e segura é exclusivamente Deus. Contra Deus, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, diz a Escritura, quem será contra nós? Porque somos melhores? Não! José era pecador, ingênuo, em alguns momentos ele chegou a ser alguém que certamente não foi prudente, mas apesar disso, Deus olhou para ele, e porque ele conseguia reconhecer no meio das suas lutas uma mão invisível e um propósito de Deus, comendo o pão que o diabo amassou, ele conseguiu ver que Deus continuava no trono, e que Deus era o único capaz de transformar intenções malignas em propósitos benignos da parte dele. Finalmente, esse propósito se revela e José passa a ter consciência. A essa altura, irmãos, preste bem atenção, José leu o último capítulo do livro. Ele estava naquele momento no último capítulo. Agora ele olhava e via toda a história que tinha se desenrolado e disse, agora eu entendo. Foi para isso. Agora a ficha caiu. Foi por causa disso. Foi para este propósito. E qual era o propósito de José? Ele diz assim, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou o bem. E aí ele vai dizer, que bem é esse? E veja o que é um coração tocado pela providência de Deus. Qual era o bem que ele conseguia ver nisso? O bem era para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Quando você passa pelo que José passou, se tem alguma coisa que é anulado na sua vida, é uma intenção narcisista e egoísta de pensar que Deus faz as coisas por causa de você, porque você é apenas um queridinho de Deus. Você é amado de Deus, mas os propósitos na sua vida são bem mais amplos. O bem que Deus quer para você não é apenas para você. José entendeu isso. Ele diz, agora eu entendo. Vocês tentaram o mal, Deus transformou em bem, e o bem que eu vejo não é que eu fiquei poderoso, que eu agora sou o segundo homem no Egito, que toda a glória agora, você imagina fulano, cicrano, meu irmão, eu ando na rua e o povo se inclina diante de mim. Essa mosca azul não picou José, ele não se tornou enfatuado com o poder, porque ele compreendia que ele estava ali
como alguém cujo propósito de Deus foi movê-lo de uma forma ou de outra no tabuleiro da vida, para enfim estar na posição de preservar toda a sua família e, mais do que sua família, preservar a semente que daria posteriormente no próprio Messias. Essa amplitude de visão de José foi fruto do sofrimento que ele passou, mas acima de tudo foi fruto da consciência que ele tinha, que no meio do sofrimento e do mal que os seus irmãos tinham intentado contra ele, Deus tinha um propósito, e o propósito não tinha a ver apenas com ele, tinha a ver com a sua descendência e com tudo mais que estava pela frente. Então, quando a gente consegue ver a vida dessa forma, meus irmãos, nós conseguimos ver o Deus soberano sentado no trono, com o controle do tempo e da história de cada detalhe da minha vida. Nada acontece comigo por acaso. Mas eu consigo entender também que mesmo quando as coisas ruins acontecem comigo, e daquelas pessoas que eu menos espero, dos meus próprios irmãos, ou de outros em quem eu deveria confiar e sobre eles descansar a minha vida, mesmo assim, Deus continua com o poder de transformar males que vêm contra mim em bem, e este bem não se resume a mim, mas se resume a toda a minha descendência e tudo que a mim diz respeito. O que eu acho mais poderoso nesse texto, irmãos, em toda essa história de José, é que ela já deu filmes, minisséries, novelas, livros, e ela não consegue se esgotar. Mas o que é mais maravilhoso nessa história é que ela não é uma história de José. Talvez para você vai ser uma grande novidade o que eu vou dizer a você agora. Sem que José soubesse, sem que os irmãos de José soubessem, sem que Faraó soubesse, sem que ninguém soubesse, a história, a vida e a história de José era um tipo de Cristo. Você consegue ver algumas semelhanças? Você consegue ver que José, assim a semelhança de Jesus, é o filho do deleite do Pai? Este é meu filho amado em quem tenho prazer. Você consegue entender que aqueles irmãos de José representam aquele povo para quem Jesus foi enviado? E que mesmo sendo enviado para aquele povo, como presente de Deus, foi por este povo traído, vendido aos inimigos de José, assim como Jesus foi vendido aos inimigos dele. Você consegue entender que da mesma maneira como a vida de Jesus parecia uma ladeira abaixo de sofrimento até que culminou na cruz, até que chegou um momento que Deus veio e interveio, e do seu estado de humilhação o retirou da morte, ressuscitando ao terceiro dia. Você consegue entender que ele foi colocado à direita do Pai, assim como José foi colocado à direita do Faraó, com o poder de vida e morte, inclusive sobre os seus irmãos, mas sobre todo aquele povo. Isso não é coincidência, irmãos, porque na verdade, a maior forma de Deus mostrar a sua providência para nós, não é apenas olhando para José e dizendo assim: façam como José, creiam em mim assim como José creu, mas é usando José como uma espécie de espelho, que vai refletir não a vida dele mesmo, mas a vida do seu próprio filho. É Jesus a garantia da providência de Deus sobre nós, irmãos. José morreu, a história dele morreu, acabou com ele. Nós temos o registro e muitos foram abençoados. Mas só Jesus, pela sua morte vicária, substitutória, expiatória na cruz, quando substituiu cada um de nós pecadores, somente Ele foi capaz de garantir a provisão de salvação para nós, a provisão de presença para nós. Lembra Ele que diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não vos deixarei órfãos. A história de José é uma figura,
É real, histórica, aconteceu de fato. Mas é uma grande figura, uma meta-história de algo que Deus já tinha desde a fundação do mundo determinado, que um dia, semelhante de José, ele enviaria seu filho, e a história de José pareceria com a história do seu filho, e a glória de José se transformaria em humilhação, assim como a glória do filho se transformou em humilhação, mas que esse estádio de humilhação não seria final, terminaria na glória da reconstrução do seu reino, assim como aconteceu também com Jesus. O que hoje me dá alegria de crer que nada acontece na minha vida sem o controle de Deus, é que Jesus foi enviado como fiador dessa promessa, irmãos. Quando tudo me leva a crer que as circunstâncias estão contra mim, que eu perdi o rumo, que eu tomei a decisão errada, que eu fiz o errado, por causa de Jesus e do livre acesso que Ele conquistou para mim, eu tenho certeza de que Ele vai corrigir minha caminhada, que o mal que intentaram contra mim, Ele vai tornar em bem, e o propósito na minha vida, assim como na sua vida, não se esgotará na sua vida nem na minha, mas na vida de muitos, porque Jesus garantiu isso. Quando nós oferecemos esse culto a Ele, dizemos que esse culto, essa pregação é cristocêntrica, porque nós não queremos remeter você a confiar assim como José confiou. Não queremos que você olhe para José como o herói da sua confiança, assim como José confiou, confie em você. Não, olhe para Jesus, Ele é o garantidor certo de que essa providência de Deus não se esgotará na sua vida. A providência de Deus nas coincidências da vida, sua ou de José, é garantida por causa de Jesus na nossa vida. Ele é o arrimo da nossa sorte, Ele é o penhor da nossa sorte, Ele é o garantidor, o avalista da nossa sorte. Nada na nossa vida foge do seu controle, porque em nenhum momento fugiu na sua própria vida, nem na vida daqueles que confiaram nele, inclusive em José. Esses dias em que nós estamos sendo assolados por pensamentos pessimistas, em que muitos de nós pensamos assim: ah, se eu tivesse feito isso antes da crise chegar. Já vi gente pegando para mim e dizendo assim: pastor, eu deveria ter vendido naquela época. Pastor, eu deveria ter comprado naquela época. Pastor, eu deveria ter ido naquela época. Pastor, eu não deveria ter ido naquela... Só o que eu tenho ouvido. Querido, nada foge do controle de Deus na sua vida. Você está na hora certa, no lugar certo e debaixo das circunstâncias certas, porque Deus controla a sua vida. Você não. Nem os poderosos deste mundo. É Deus que controla a sua vida. Se você conseguir lembrar de outras passagens na sua vida, em que você pensou dessa mesma maneira, e você agora olha para trás e diz assim: ainda bem que eu não vendi, ainda bem que eu não comprei, ainda bem que eu não fui, ainda bem que eu fiquei, ainda bem que eu não fiz. Se você consegue ver Deus agindo em todas as circunstâncias, continue dizendo sobre o dia de hoje: ainda bem que Deus está no controle, ainda bem que Ele está no centro da minha vida, ainda bem que mesmo o mal que possam intentar contra mim, Ele torna em bem, ainda bem que o propósito que Ele tem na minha vida não se extingue nem se esgota em mim. Muitos serão abençoados por minha vida, desde que eu esteja no centro da vontade dEle, como de fato eu não posso do centro da vontade dEle sair, porque Ele domina sobre a minha vida. Agora, para que isso seja verdade, querido, é preciso que Ele domine sobre a sua vida. Porque há uma diferença entre a vontade de Deus se estabelecer sobre a sua vida e você ter prazer no estabelecimento da vontade de Deus na sua vida. Lembra daquele texto que diz que a vontade de Deus é boa,
perfeita e agradável? Olha o que é que significa aquele versículo. A vontade de Deus sempre é boa, porque ela expressa o caráter de Deus. Deus não faz coisa má, porque Ele não é mau. Toda a intenção e propósito dele é bom, porque Ele é bom. Então a vontade de Deus dele sempre é boa. Quando nós conhecemos, essa vontade passa a ser perfeita, porque nós vemos nos mínimos detalhes que Deus está estabelecendo a sua vontade. Mas é possível acreditar que a vontade de Deus é boa porque Ele é bom, perceber que não há coincidência na nossa vida e que nos mínimos detalhes Ele controla de modo perfeito a sua vontade sobre nós, mas não termos a vontade de Deus como algo agradável para nós. Quando, no entanto, dizemos que a vontade de Deus, por ser boa, por ser perfeita, ela sempre é agradável para mim, aí eu começo a me deleitar na vontade de Deus. Eu não fico mais olhando de lado, nem para trás, e pensando que poderia ter sido de outra forma. Não poderia, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável quando você se deleita na sua vontade. Vamos fazer isso agora? É uma entrega. Quando a gente diz assim, Jesus, Tu és Senhor da minha vida, significa que nós nos submetemos ao controle dEle. Significa que nós cremos que a providência de Deus vai guiar a nossa vida. A nossa confiança deve ser depositada nele, porque nós cremos que Ele sabe mais, conhece mais, tem mais poder do que qualquer um de nós poderia ter sobre a nossa própria vida. Coisa ruim, eu posso garantir a você, é quando você resolve gerenciar a sua própria vida. Coisa maravilhosa é quando você se rende e diz assim, Senhor, eu não sei o que é melhor, mas está nas Tuas mãos. Eu confio na Tua providência na minha vida. Vamos fazer isso agora? Curva a sua cabeça por um instante. E sem nem precisar saber as circunstâncias que você hoje enfrenta, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, eu lhe convido, entregue nas mãos de Deus o controle do que você não pode controlar. Não fique procurando coincidências, nem dicas, nem sinais, nem garantias que Deus possa eventualmente antecipar para você, para que você confie nele. Confie a priori. Confie porque Ele é confiável. E aí você vai perceber as dicas, as circunstâncias e o mover de Deus na sua vida. Confie primeiro, veja depois, porque o justo viverá pela fé. Coloque sua vida diante de Deus nesse momento. Coloque sua vida diante de Deus nesse momento. Senhor, a nossa vida é como uma planta que nasce pela manhã e à noite seca-se. Ela é passageira, ela é rápida. Nós queremos segurá-la nos dedos, mas nós não controlamos nada, Pai. Não podemos acrescentar um côvado sequer sobre a nossa vida. Não temos o poder nem mesmo de acrescentar um cabelo na nossa cabeça, nem impedi-lo de cair. Mas Tu tens. Tu dominas sobre esse macro-universo de galáxias e galáxias. E olha para cada um de nós como um ser mais precioso do que as aves dos céus e do que os lírios do campo. Quem era José? Um moleque de uma tribo, lá de uma terra seca, diante de um imperador, de um rei poderoso como o Faraó, e do nada o Senhor o tirou para estar
como o segundo no Egito. Sofreu, foi injustiçado, e mesmo assim manteve a convicção de que Deus guiava em todo o tempo a sua vida, que nada fugiu do controle de Deus, que os males que intentaram contra ele, o Senhor mesmo tornou em bem. Assim também é a minha vida, Pai, e eu quero testemunhar diante desta igreja e de todos que estiverem me ouvindo, que eu nem mesmo compreendo o que Tu tens ainda reservado, mas eu sei que Deus tem guiado a minha vida em prisões e em palácios. Assim eu também confio que Tu tens feito com cada pessoa que está aqui, na circunstância em que ela está neste momento, nas circunstâncias em que ela passou ou que haverá de passar. Nada foge ao Teu controle. A Tua mão invisível provê, protege e se presentifica na vida de cada um de nós. E é por esta convicção de que não estamos no Teu lugar, que Tu és aquele que está sentado no trono, que nós não temos o poder de mudar as coisas, mas temos o poder de reconhecer a Tua mão invisível em todas as circunstâncias, que nós não queremos outra coisa a não ser dizer: nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. Tudo que nós somos e intentamos, nossos planos e projetos, nossas circunstâncias e tudo, ó Pai, que passamos ou haveremos de passar, assim também como o que já temos passado, estão nas Tuas mãos. Nos entregamos a Ti e pedimos: dá-nos um coração que se regozija e tem prazer na Tua vontade, que confia no Teu cuidado, que vai ver além das circunstâncias, além da mão do homem, além dos planos do homem, além do contexto do país, além das lutas na família, além da falta de dinheiro, da incerteza do futuro, além de tudo isso, Tu dominas sobre tudo. E nós queremos confiar e nos entregar ao Teu cuidado protetor. Estamos nas Tuas mãos e queremos repousar nelas. Que o Teu coração, ó Deus, possa manifestar a Tua graça e o Teu amor a cada um de nós nessa hora, nos convidando a confiar e a nos entregar a Ti, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Bem, eu espero que tenha sido uma bênção para você e a mensagem de Deus tenha chegado ao seu coração como conforto e segurança em tempos difíceis que todos nós estamos vivendo. Que a providência de Deus, com a sua mão invisível, continue guardando a sua semana e todas as coisas ocorram para o bem da sua vida e dos seus familiares. Eu espero que você esteja conosco em outras ocasiões. Eu quero lhe convidar não apenas para assistir às transmissões do nosso culto, mas também para participar presencialmente conosco. Venha para um desses eventos que você está vendo na tela, as informações estão aí. Venha com a sua família, com os seus familiares e que Deus possa abençoá-lo. Na próxima semana nós vamos continuar a série A Providência de Deus nas Coincidências da Vida e que Deus possa trazer a você naquela ocasião uma mensagem da parte de Deus, da parte dos céus, para o seu coração. Deus o abençoe.